Bom dia a todos, meus amados amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui, já 23 de dezembro, 2 dias aí antes do Natal. Muitos comemoram na véspera, ou seja, se contar assim, um dia antes do Natal. E a palavra do Senhor nos traz sempre nesse sequencial do nascimento de Jesus Cristo. Por mais que, como eu disse, que a Bíblia não confirma que Jesus Cristo, nasceu em 25 de dezembro, mas simbologicamente está tudo bem, está tudo certo. Mas como a palavra do Senhor não é um livro de história, ela nos traz diariamente, constantemente, um alimento, uma forma de transformação, uma forma nova de vida. Vai nos trazer aqui, continuamos aqui em Lucas, capítulo 2, no verso 9 e 10, que nos trará nesta manhã, que diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Oh, glória! Irmãos, vamos orar para que o Senhor nos revele, mas já tem uma visão aqui quando se trata de boas novas. E aqui, como eu disse, é um sequencial sobre o nascimento de Jesus. Ontem mesmo foi lá no verso 7, afirmando que Maria deu à luz a Jesus, e eu tenho falado para vocês que precisamos gerar Jesus dentro de nós a todo momento. Oh, glória! E ele nasceu nessa manjedoura, nessa simplicidade, nesse coxo de tratar animais, porque não havia lugar na hospedaria ali em Belém, onde eles foram se alistar. Então havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam ali o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o verso-chave nos afirma que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E o que precisamos fazer é isso, fazer Cristo ser gerado. E aqueles que estão perto vão receber esta glória. É como eu disse, como eu falo sobre os próximos que a vida me trouxe. Eu estou aqui para acrescentar o brilho do Senhor através do evangelho dele, através da transformação dele em mim. Eu digo aos meus próximos que conhecem a minha trajetória, se eu fosse eles verdadeiramente, inclusive os meus entes queridos que estão aqui ouvindo também, que muitos participam, eles ouvem este devocional. Então, vocês sabem da minha trajetória, vocês sabem quem eu fui, vocês sabem onde eu fui algemado, onde eu fui cativeiro, inclusive da vida promíscua, de viver as coisas carnais. Então, vocês sabem o quanto Deus me transformou. Eu falo sempre que uma das grandes transformações foi de entender que em Efésios 5:25 me ensina, marido, no caso dizendo para mim especificamente, ame vossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então isso é uma coisa que faz com que eu viva, que eu corra, que eu resolva, que eu corra atrás, que eu suporte em amor algumas coisas que eu nunca mais pensei, que um relacionamento é só terminar e arrumar outro, assim como essa sociedade pensa. Hoje eu sou casado já há 6 anos e alguns meses, já tem mais de 7 anos de relacionamento, no qual eu creio que vai ser para eternidade, pelo menos da minha parte. Eternidade que eu digo, a minha eternidade
em vida aqui. Porque até mesmo na Jerusalém, na Nova Jerusalém, eu e minha esposa salvos, lá não haverá casamento, lá não vai ter nada disso. Então é isso, meus irmãos. Então a palavra está aqui, vamos orar ao Senhor e ela está nos ensinando que precisamos gerar esse Cristo para que o brilho dele chegue, assim como chegou onde estavam aqueles homens, aqueles pastores nos campos que guardavam o rebanho ali naquela manjedoura. Então que eu e vocês façamos Cristo Jesus brilhar em nós, gerando ele assim como Maria gerou. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado com certeza é o teu nome. Ô Senhor, obrigado pela tua graça, pela essa graça derramada a nós. Obrigado pelo mistério da tua palavra, de cura, que faz curar, libertar, restaurar vidas. Obrigado, Senhor, por este devocional. Ele apresenta esta palavra. Me ajude a levar a melhor interpretação aos meus irmãos. Que em nome de Jesus eles também possam entender, compreender, trazer como alimento para a vida deles, fortalecimento, que eles possam crescer no Senhor e que o brilho do Senhor esteja sobre eles e sobre aqueles que estão ao redor. Oh Pai, em nome de Jesus, que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, meus amados, graças a Deus. Então assim, aqui está dizendo então, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então o que eu tiro de lição aqui é exatamente como eu já disse na introdução, que onde os que estão perto de nós, na nossa simplicidade, na simplicidade de Jesus que está em nós, que seja numa estribaria, que seja numa manjedoura, que seja num coxo de tratar animais, esse simples Jesus Cristo, ou que seja onde você foi privilegiado de ter uma casa, como eu mencionei ontem também, uma casa luxuosa, um escritório luxuoso, onde você estiver, que você possa verdadeiramente acrescentar naqueles ao redor este Cristo que brilhou, assim como aqueles 3 reis que viu aquela estrela cadente, brilhando. Esse era Jesus Cristo de Nazaré e ele está aqui. Ele está em nós, quem o busca, quem cria legalidade para que ele esteja em cada um. E ele vai dar este mesmo brilho, ele vai fazer com que essas pessoas sejam impactadas. E aqui diz e confirmou que desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmãos, e ficaram tomados de grande temor, que eu e vocês tenhamos grande temor, que quando o pecado bater a nossa porta, que assim como Hebreus 12, no verso 4, nos ensina que a gente tem que suar sangue contra o pecado. Então que esse grande temor tenha esse efeito em nós. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, meus irmãos. Eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Isaías já mencionava isso. Olha bem, também aqui, Lucas 1:12, aqui no predito ao pai de João Batista, ao Zacarias, no 1:12 aqui, ó, vendo-o, mais uma vez um anjo, eis que ele apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. O temor é o primeiro princípio de sabedoria, meus irmãos, porque quem tem temor a Deus tem direção de Deus, é gerado, é conduzido por este temor. Mas eu quero trazer a nós
a profecia de Isaías, no capítulo 61, quando fala sobre essas boas novas. E a palavra diz aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ele está sobre mim, Ele está sobre vocês. E nessa ocasião, Ele estava ali profetizando. Isaías estava profetizando para aquele tempo e para este tempo. E essas boas novas vão para quem que aqui está dizendo? Boas novas aos quebrantados, os que têm no coração a certeza que é limitado, que precisa em temor ter o coração quebrantado e contrito, que tem o coração arrependido por essa natureza de Adão, por essa natureza que fomos inseridos desde quando criança, inclusive. Nós já vimos, já chegamos aqui nesta vida com essa natureza caída até mesmo quando criança. Então não adianta, nós somos essa natureza porque a Bíblia me afirma isso. E o que a gente tem que fazer é mortificar essa natureza e fazer Cristo nascer em nós. Ser gerado em nós com esse brilho, com essa boa nova, que sejamos dentre esses quebrantados. Porque aqui diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, eu e vocês possamos ser curados e também curar a nossa descendência. Então diz assim também: a proclamar a libertação aos cativos. Irmãos, Daniel viveu o cativeiro da Babilônia 70 anos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os demais jovens, lindos, formosos, inteligentes que Nabucodonosor recrutou. Mas vocês e eu precisamos ter essa liberdade nos cativeiros de hoje em dia. Não é um rei, não é um presidente de outros países que faz esses cativos por aí, mas nós temos os nossos cativeiros. Nós temos o cativeiro do eu, o cativeiro do orgulho, o cativeiro da soberba, o cativeiro do dinheiro, porque o problema não é a gente ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é a gente ter dinheiro no bolso, é a gente ter o dinheiro no coração. O cativeiro da beleza, o cativeiro da soberba em todas as áreas. O cativeiro de viver cativeiros da opressão pelo seu familiar, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu filho, ou pelo teu pai, onde for. Então, esta liberdade é que a palavra nos ensina. Essa liberdade que a palavra do Senhor, que onde eu fui levantado para trazer esse devocional, está ensinando a mim e a vocês que vocês precisam ter. Esse cativeiro de Daniel de 70 anos não é à toa, que é justamente o que a Bíblia diz sobre a vida útil de um ser humano, ou seja, está dizendo que você pode viver um cativeiro pela vida inteira. Mas eu estou aqui nessa manhã dizendo para vocês que essa boa nova, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é Cristo gerado em nós, você pode com certeza viver este quebrantamento no seu coração, proclamando e recebendo essa liberdade, porque você estava cativo em uma dessas coisas que eu mencionei, ou outra, no cativeiro da carne, vivendo a promiscuidade, vivendo, como eu vi uma pessoa esses dias que é até formada em teologia, falando que não tem como, ele não quer sair da vida porque mulher é bom demais. Se mulher é bom demais, a todos que eu estou dizendo, que ainda vive esse cativeiro, mulher é bom demais, então que você viva e ame a vossa esposa, assim como eu ministrei aqui sobre Efésios 5, 25. Então é isso, então essa liberdade dos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então é isso que a vida está nos trazendo nessa manhã. A vida
me ensinou sobre todas essas coisas e me levantou para levar a boa nova a você que é quebrantado de coração. E se não fosse quebrantado ainda, que seja a partir de agora que você tenha o coração contrito e quebrantado, porque é onde Deus trabalha. É você ter temor, é você ter respeito pela vida espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. No nosso corpo está inserida essa natureza de Adão. Essa alma, que é o centro das nossas emoções, precisa ser trabalhada em meio ao espírito, assim como Hebreus 4:12 nos afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, divide alma e espírito. Então, o Espírito de Deus que acessa o centro das nossas emoções e trabalhe e nos torne de corações contritos e quebrantados, levando essa boa nova aos cativeiros que cada um possa estar, cativeiro da bebida, cativeiro da promiscuidade sexual, da imoralidade sexual, das drogas, talvez, do eu, da razão, do orgulho, do dinheiro que pensa, ou da soberba em geral, coisas nesse sentido e muitos outros derivados, porque o anjo caído, que é o Satanás, ele levou a terça parte dos anjos. E os anjos, cada legião já são milhares. Imagina quantas legiões não tem e quantos eles não levaram para ter hoje uma forma de evasão pecaminosa que pode estar à sua porta. Mas também está à sua porta este devocional, a palavra de Deus, que está levando essa boa nova aos quebrantados e levando esta liberdade a cativos. Eu espero em Cristo que você tenha a humildade, a simplicidade de fazer uma autorreflexão e entender que tudo isso é verdade sobre a sua vida e que você precisa receber por parte de Cristo, pelo brilho desse anjo que chegou lá em Lucas 2, no verso 8 em diante ali, sobre a simplicidade de Cristo no nascimento dele, e precisamos gerar ele em nós. E que assim seja para a minha vida e a vida de vocês. Já fecho este raciocínio na certeza que eu e vocês não somos imaturos, não somos irresponsáveis ao ponto de não entender tudo isso. E você, além de você se manter no cativeiro, caso você não queira compreender esta visão, além de você se manter no cativeiro, você está deixando cativo a sua descendência, porque vai aprender em você e também espiritualmente tem esse feito pela iniquidade de já vir geracionalmente, pelo peso emocional espiritual, pelo peso emocional e espiritual geracional. Então que tenhamos responsabilidade, no mínimo, com os nossos filhos, netos, bisnetos. Mas eu digo que o primeiro que você deveria pensar em você mesmo, para não ir para o inferno e ir sim para a Nova Jerusalém, sendo salvo, arrependendo dos pecados até agora, se batizando numa igreja que vive a verdade e transformar a sua vida e da sua descendência, livres de cativeiros. E que assim seja para todos nós. Amém. Abraços e até a próxima.